Dr. Mauriti Calderoni. Programa Dário de Paula. Entrevista. Olha, gente, são 7h41, hora do café favorito. Está agendada desde a semana passada para hoje a visita do presidente do CREA do estado do Rio de Janeiro, engenheiro eletricista e de segurança do trabalho, Luiz Antônio Cossenza. E ele está acompanhado aqui da Lília, coordenadora de marketing e comunicação do CREA do estado do Rio de Janeiro. Ele está fazendo, desde a semana passada, um périplo pelo estado do Rio. Nós estamos recebendo também nosso querido José Marcos Rodrigues, o Zito, coordenador do curso de engenharia do Unifor em Volta Redonda. Zito, filho do nosso saudoso amigo Zé Augusto Amado, um dos caras craques da redação da região sul-fluminense. Deixou muitas saudades. Mas tem um sucessor, né? Que é o sobrinho, né? Seu sobrinho tá aí, ó. Tá circulando, o Jonathan tá circulando aí pela imprensa. Mas a visita do presidente do CREA do estado do Rio de Janeiro ao nosso programa é muito interessante nesse momento em que a engenharia e a arquitetura do estado do Rio de Janeiro vive um problema sério com a milícia construindo e deixando desabar prédios em Rio das Pedras, provocando inclusive muitas mortes. Presidente, bom dia, prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Dário, tudo bem? Me lembro da última vez que estivemos aqui, ainda não era presidente do CREA, e é um prazer muito grande voltar aqui à rádio. Bom, estamos aqui agora na Sintonia do Vale, 98,9, a Rádio do Povo, recebendo o presidente do CREA. Construções irregulares no Rio de Janeiro. Qual o comentário que o presidente do CREA pode fazer numa situação que é gravíssima, hein, presidente? A gente sempre fala, e aí tem vou fazer aqui uma queixa que a gente batalha muito, que tem uma lei que esse ano completa 19 anos, que está lá em Brasília, que é tornar crime o exercício ilegal da engenharia, como é a medicina. Na medicina, se você for ao médico e ele não for médico, ele é preso. A engenharia ainda é contravenção. Só tem um detalhe: se um médico comete um erro, ele mata uma pessoa. A engenharia, se comete um erro, pode matar muita gente em um acidente só. E teve gente aí, a imprensa procurou muita gente, o CREA lá no Rio. Só morreram 2. Para a gente não interessa quantos morreram. Uma vida não tem preço, que morresse uma. Aquelas obras são irregulares. Eu até falei para a empresa, mais de 95% das obras são irregulares, para não falar 100%. Não conheço lá nenhuma obra que seja totalmente legalizada. Bom, e como é que pode fazer para a investigação, a fiscalização ser mais eficiente numa região que é comandada pela milícia, presidente? Dário, a gente não tem como naquela região mandar um fiscal do CREA. Nós não temos como. Lugar que até a polícia não consegue entrar, é difícil a gente mandar um fiscal. Vai entrar, né? A gente não fiscaliza, não podemos fiscalizar. Nós mandamos uma carta, inclusive, para o prefeito. E o que a gente entende é o seguinte: tem que parar de ampliar horizontalmente aquela área, não deixar crescer, fazer um grande levantamento da situação de cada prédio, e o prédio que correr risco tem que derrubar. E áreas novas, que se tiver área nova que começa a construir a primeira, a segunda casa, tem que derrubar imediatamente. Se deixar crescer, Rio das Pedras é uma cidade, não é mais um bairrozinho, uma coisa pequena, é uma cidade. É uma futura Rocinha, né? Que é a maior favela da América Latina. Tem uma população, a Rocinha tem uma população maior do que a população de Volta Redonda e Barra Mansa. Com certeza, e como é que você vai tirar o pessoal? É muito difícil, então não pode deixar crescer, nem começar uma nova área, que se ela for área de risco ou área de preservação ambiental, tem que derrubar as casas imediatamente. E eu vi hoje aqui na primeira página do Jornal Diário do Vale uma atuação importante em relação à área de preservação ambiental realizada no bairro Belo Horizonte, em Volta Redonda. Descarte ilegal flagrado em área de preservação. Os caminhões estavam descartando entulho numa área de preservação ambiental. A Guarda Municipal com a Polícia Civil, a Polícia Militar comparecendo ao local
e procurando multar o proprietário da área que não foi localizado, mas vai ser autuado por crime ambiental. Agora, Rio das Pedras surgiu inicialmente como crime ambiental. Exatamente. Não tem lá, ali não era uma área para ser construída, inclusive nós estamos mandando um documento, eu posso depois encaminhar aqui para a rádio, depois que eu entregar ao prefeito, que a Câmara de Engenharia Civil colocou lá, fez o documento, falando daquele terreno. Aquele terreno não dá para construir, pegar solo duro, que possa construir um prédio, teria que botar mais de 15 metros para baixo. E aí ela sai muito cara a construção. Então, foram construindo de qualquer jeito, e o próprio local do acidente, aquela pessoa que construiu, construiu o primeiro andar, o segundo andar. E depois a família foi crescendo, foi aumentando. Foi aumentando e não se mexeu na estrutura. E ele veio abaixo. E aquilo é mais um. E a gente fica preocupado que cada dia pode acontecer outro prédio, assim como na Muzema. Muzema é a mesma coisa. Mesma coisa, a área é próxima. É a área próxima. Então, as pessoas insistem, né? E o brasileiro tem essa tradição, tá aqui. Ele não deixa, o Zito não deixa mentir. O brasileiro não tem uma tradição de se preocupar com manutenção. Ele gosta muito de fazer a obra, inaugurar, mas a manutenção é postergada, não faz. Se tem uma rachadura na parede, ele procura esconder aquela rachadura. Ele não vai se preocupar por que aquela parede está rachada. E é a mesma coisa, eu sou eletricista, né? E antigamente, bem lá atrás, só existia um chuveiro elétrico. Eu sempre falo isso, que era aquele Lorenzetti cromado, 2.500 watts. Isso. Hoje você, quando troca, é no mínimo 5.000. Exatamente. 5.000, 7.000 um chuveiro elétrico, e as pessoas trocam e não mexem na instalação, até pegar fogo. Sabe? Então, o que a gente quer é que as pessoas tenham consciência da importância da engenharia. Nós estamos conversando, gente, com o engenheiro eletricista e de segurança do trabalho, Luiz Antônio Cossenza, que é o presidente do CREA do estado do Rio de Janeiro. Presidente, como engenheiro eletricista, está falando sobre a questão do chuveiro elétrico, que hoje é 5.000 amperes, né? 5 a 7.000. De 5 a 7.000 amperes um chuveiro elétrico. Agora, potência, watts. Watts, né? O cara instala, não troca a rede elétrica da casa. Não troca a fiação nem o disjuntor. E pior, começa a desligar o disjuntor, né, Zito? Começa a desligar, ele acha que o disjuntor está com defeito, troca com maior capacidade, só aumenta só o perigo. Bota um fusível mais forte para não desarmar, né? Exatamente. E não tomar banho frio. Agora, presidente, tem essa história aí de deixar o carregador do celular na tomada. De vez em quando tem incêndio num apartamento, numa casa, porque o cidadão carregou o celular, tirou o celular, deixou o carregador na tomada. Isso e vai consumindo, não tem jeito. E fora isso, ainda tem a questão dos filtros de linha, que são de fabricação que você nem sabe de onde veio, de qualidade não são padronizados, são de qualidade duvidosa. E que eu até lá no centro do Rio, eu vi uma vez que tinha 21 tomadas, um absurdo. Quer dizer, 21 tomadas. Aí eu cheguei para o vendedor e falei, mas 21 tomadas? Ah, não, mas olha o fio que ele liga na tomada. Sim, mas aquele o que está na parede? Mas o que está na parede? Não é? Aí o que está na parede? A energia que está chegando ali, que você vai buscar pela tomada. Né? Dário, eu não sei como é que aqueles prédios no centro do Rio, os casarões, não pegam fogo. Até tive com a reunião com... Aquilo ali é uma bomba latente, né? A gente vê aí o cara voltando a Muzema, voltando a Rio das Pedras. A gente fica aqui sabendo que de uma hora para outra pode vir mais um abaixo. Sabe? A qualquer momento. São pessoas que vão perder a vida, e vida não tem preço. E nos locais onde a milícia manda, dificilmente a fiscalização pode comparecer. Dificilmente não. É impossível comparecer. Impossível. Né? O fiscal do CREA, se for lá, primeiro que, vamos ser claro aqui, as pessoas querem esconder isso, mas como é que o fiscal vê lá uma obra que não tem um profissional? Ele não tem um engenheiro responsável. Faz um auto de infração. Vai entregar para quem? E se o dono daquela obra foi um miliciano ou autorizado a construir por um miliciano? Sabe? Porque normalmente é autorizado. Autorizado. E aí, o que você faz? Ele vai sair de lá? Então, a gente tem que se preocupar com a vida do funcionário. Aí vem furto de energia,
aí vem net, Gato Net, distribuição de gás e por aí vai. E eles estão querendo migrar da capital para o interior. É mais um momento em que as autoridades dos municípios aqui da região, precisam ficar atentas, porque a milícia está perdendo espaço na capital e está tentando migrar para o interior. Odário, eu vejo que, independente, é a prefeitura, é o governo do estado, inclusive o governo federal, tem que ter um programa de planejamento urbano, de casas populares. Tem que ter. Agora, nós não temos. Teve uma época lá no Rio que construíram um bairro chamado Nova Sepetiva, 12 mil casas, sem levar infraestrutura, sem levar escola, sem levar hospitais, sem levar nada. Sabe? Aí o pessoal domina, né? É um absurdo a gente ter o poder paralelo. A ausência dos serviços públicos provoca o crescimento desses caras. Com certeza, Dário. Eu acho que é isso que a gente tem que entender, que as pessoas acham que o CREA é um órgão para arrecadar. Não é para arrecadar, a gente não pensa assim. Agora, a gente insiste que a engenharia, que é responsável por mais de 80%, quando eu falo engenharia, é toda a área técnica, inclusive o eletricista, o pedreiro, ele só trabalha em obras. Então, ela é responsável por mais de 85% do PIB desse país. Eu tive uma reunião com o vice-presidente da República, falei isso para ele, lamentavelmente, quando você destrói a engenharia, como eu falei, sem citar nome, o nosso judiciário acabou com a engenharia no país, ele destruiu as nossas grandes construtoras. Irregularidades, você tem que pegar todas as irregularidades que possam haver. O dono da empresa, o filho do dono, o político, todo mundo. Agora, não podia destruir as grandes construtoras nossas, que é que viabilizam trabalho para a engenharia, que é responsável por esse PIB brasileiro. A grande verdade é que a queda que aconteceu depois da Operação Lava Jato na construção civil do Brasil provocou o desemprego, provocou queda na arrecadação do próprio poder público e agora que a gente está tentando essa recuperação, não é verdade? Dário, eu tive lá no CREA, teve comigo o novo diretor da Odebrecht. A Odebrecht é uma das 20 maiores construtoras do mundo. Em algum segmento é a maior. E ele, muito acanhado, não queria falar, eu disse o que eu pensava. Ele falou, bom, já que você abriu aí para eu falar, eu estou proibido de participar da licitação no Brasil. Ele participa lá fora. Aqui ele estava proibido. E quando uma grande construtora dessa pega uma grande obra, com certeza 50% da obra, pelo menos, ele terceiriza para empresas menores. E essas menores com as pequenas. Então, era um movimento muito grande, sabe? Era um movimento de sobrevivência da construção civil do país. Exato, né? Que a construção civil, eu não sou engenheiro civil, o Zito é que move o país. Que atrás de uma grande obra vem todas as outras modalidades de engenharia que a gente tem conhecimento. E aí só falar em 2 países que tiveram problema igual a esse do Brasil, que foi na Coreia a Samsung, que a diretoria, inclusive a presidente da Coreia, no início pegou prisão perpétua. O que aconteceu com a Samsung? Nada. Ela continua sendo a que mais vende celular no mundo. E a outra foi a Volkswagen na Alemanha, que fraudou o software de meio ambiente nos automóveis. A diretoria toda foi punida. E a Volkswagen quantos funcionários, né? E quantos funcionários foi demitido? Nenhum. Aqui são 15 milhões de desempregados no país, porque destruíram a nossa construção naval, quebraram a lei de conteúdo local. Aí a Petrobras foi fazer tudo em Singapura e na China, e os nossos estaleiros fechando as portas, sabe? Então, eu acho que é duro. Eu acho que o nosso judiciário, eu acho que ela errou na mão, ela devia pegar os responsáveis, mas salvar as nossas empresas, sabe? Não se pode destruir a empresa por causa da péssima gestão. Exatamente, Dário. Eu acho que é isso que a gente torce para que melhore. A gente está sentindo aí uma pequena retomada e é isso que a gente quer. Bom, são 7h56, hora do café favorito. Agora vamos entrar na pauta. Estou vendo a Lília, assessora de imprensa do presidente, porque a gente começa a conversar com uma figura
do conhecimento e da importância do presidente do CREA, não pode perder a oportunidade de desenvolver determinados temas. A pauta é a seguinte: o presidente do CREA está visitando os municípios do interior para palestras sobre a engenharia e a pandemia, para fazer contato com autoridades sobre o exercício profissional. Ele iniciou na semana passada e já visitou, inclusive, a Universidade de Vassouras para fechamento de parcerias. A Universidade de Vassouras é aqui na nossa região do Médio Paraíba. Eu gostaria que o presidente dissesse que parcerias foram essas, presidente. Não, eu acho que a gente tem que fazer parceria com aqueles que formam os engenheiros, né? Uhum. Hoje nós vamos estar na Unifoa, vamos homenagear o Mário Arthur, que já foi vice-presidente do CREA, uma pessoa fantástica que faleceu de Covid, né? Visitamos a Universidade de Vassouras também, vamos na Dom Bosco, em Resende. Eu acho que a gente tem que fazer essas parcerias, ver o que nós podemos trazer para a região de capacitação. Diziam para mim, e eu sempre falei isso, que o profissional é distante do CREA. É ao contrário, o CREA sempre foi distante do profissional e principalmente do interior. Uhum. Então, desde o primeiro dia que eu assumi o CREA, que foi 1º de janeiro de 2018, a gente deu total importância ao interior. Só na região noroeste, que são 5 horas e meia de carro, lá em Itaperuna, Peribé, Pádua, nós fomos 10 vezes em 2 anos e 2 meses. Eu acho que o interior sempre foi muito abandonado pelo CREA, e é isso que a gente quer quebrar. Infelizmente, a gente passou por essa pandemia 1 ano e pouco sem poder fazer essas visitas, né? E estamos retomando agora, e começamos aqui pela região e vamos atacar todas as regiões, porque o interior forma profissionais igual que forma a região metropolitana do Rio. Entendeu? E hoje o engenheiro Luiz Antônio Cossenza, presidente do CREA do estado do Rio de Janeiro, está numa cidade, a cidade de Volta Redonda, onde o número de engenheiros e arquitetos é imenso. A Companhia Siderúrgica Nacional emprega centenas e centenas de engenheiros. A Prefeitura de Volta Redonda tem dezenas e dezenas de engenheiros e arquitetos. Aliás, acho que a maior concentração de engenheiros da região do Médio Paraíba Fluminense está exatamente na cidade de Volta Redonda. Exatamente. Então, a gente está vindo aqui em Volta Redonda, a gente já tem um trabalho muito grande aí com a Unifoa, e a gente vai trazer capacitação, retomar capacitação aqui para a região, porque a situação de emprego caiu muito e a gente precisa capacitar esses profissionais que estão parados aí no tempo para ver o que a gente pode fazer para viabilizar trabalho para essas pessoas, sabe? Então, nós temos um trabalho feito com a Secretaria de Educação que quer reformar todas as escolas do estado aqui. O secretário de Educação já procurou por a gente. E nós vamos fazer esse trabalho também com a Secretaria de Educação e a SEAB. E é isso que nós estamos fazendo. Tem que trazer trabalho para aqueles que levam futuro para esse país. Bom, eu quero registrar com muito carinho e muito prazer a presença do coordenador do curso de engenharia do Unifoa e justificar a presença dele. Na semana passada, quando a Lília, da assessoria de imprensa do CREA, fez o contato conosco para essa entrevista, eu liguei para o meu amigo Eduardo Prado, presidente da FOA, e convidei o Eduardo para vir recepcionar o presidente do CREA, que vai visitar a FOA hoje nessa homenagem que vai ser prestada ao engenheiro civil Mário Arthur. Muito bem. O Eduardo falou, não, quem vai é o Zito. O Zito é o coordenador do curso de engenharia civil. Eu estarei aqui na FOA às 9 horas esperando a visita do presidente do CREA. E eu quero agradecer, Zito, a sua presença, a sua visita, e quero convidá-lo agora a conduzir o presidente do CREA até o campus da Universidade de Volta Redonda, o Unifoa, o Centro Universitário de Volta Redonda, para essa homenagem que será prestada ao engenheiro civil Mário Arthur de Souza Fontes, que foi vice-presidente do CREA e que era um engenheiro daqui, da FOA, e que partiu vítima da Covid-19. Daqui a pouco, às 9 horas, nós teremos então o ato. Essa é uma homenagem para o Mário Arthur e para os engenheiros, né, o Zito? Obrigado, Dário, pela oportunidade, e com certeza
toda a comunidade técnica, ela está feliz. Feliz em uma homenagem póstuma, porque é o legado de Mário Arthur. Mário Arthur sempre auxiliou problemas sociais, problemas de comunidade, problemas pessoais com professores, com profissionais aqui da cidade. Então, ele nos remete. O legado dele foi a alegria que ele sempre nos dedicava numa palavra de carinho, num aconselhamento e numa metodologia diferente. Ele sempre brincava. Eu nunca vi, convivendo com Mário Arthur mais de 40 anos, nunca vi de mau humor, sempre rindo, brincando. Então, vai ser uma grande homenagem a esse que foi um símbolo da engenharia aqui em Volta Redonda. Zito, muito obrigado pela visita. Agora eu dou um tchauzinho para essa câmera aqui. Quero pedir ao presidente para dar um tchauzinho para aquela câmera lá. Sabe quem é que está ligado, acompanhando o nosso programa pelo nosso canal no YouTube? Eduardo Prado, presidente da FOA. Todas as manhãs, ele, quando chega ao seu gabinete, coloca o nosso canal do YouTube na sua Smart TV para acompanhar o nosso programa. Eu agradeço a ele o prestígio da audiência e agradeço a presença do presidente do CREA. Um abraço e nós estamos abertos aqui para recebê-lo sempre que possível. Obrigado, Dário. A gente também, o CREA, está à disposição de vocês, né? O que vocês precisarem do conselho, e a gente retoma, foi a partir da semana passada e tudo, nosso envolvimento com o interior. O interior, volta a falar, forma profissionais como forma a região metropolitana. E é isso que a gente quer trazer capacitação, estar próximo do profissional e das nossas empresas. Tá? Então, estou à disposição aí, Dário, do que você precisar também. A hora que precisar, nós estamos aqui de volta. Tá bom? Presidente do CREA, muito obrigado ao engenheiro Luiz Antônio Cossenza. Esse sobrenome é um sobrenome famoso, né? Cossenza. Cossenza é uma cidade da Itália. Quem nascia lá botava o sobrenome da cidade, né? Lá do sul, então, da Itália. Há uma ascendência italiana na sua família. Meu pai era italiano e família, quem tem mais idade, veio todo mundo da Itália. Eu já sou brasileiro. Tem um advogado de Barra Mansa, que foi juiz, né? Doutor Paulo Cossenza. Paulo César Cossenza, né? Paulo Cossenza, advogado de Barra Mansa, também ouvinte do nosso programa, amigo do Manelzinho português, que está sempre ligado no programa. Um abraço ao Luiz Antônio Cossenza, ao Zito. Lília, obrigado pela pauta. Foi um prazer muito grande receber vocês aqui no nosso programa. E agora, solenidade a partir das 9 na FOA. Com Dário de Paula, a sua manhã é sensacional.